sobra não vai parar, essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor, essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus, esse bairro seguro, igreja de valor. Maravilha, amém, igreja de valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja de valor. Pois aqui gente pregando o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja, essa igreja é do Senhor. Oh, glória, nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando, nossa tecida, para a glória de Deus. Meus irmãos, neste momento nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo de número 20. Nós vamos estar trazendo aqui ao coração dos irmãos a rápida palavra nesta noite. 2 de Reis, capítulo 20, é a palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração para nesta oportunidade estar passando ao coração dos irmãos. 2 de Reis, capítulo 20, versículo a partir do 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, servo do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e a tomará, e a puserão sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra
10 graus. Meus queridos irmãos, quando nós observamos esse texto sagrado e analisando esse texto no capítulo 20 de Segundas de Reis, vai narrar a respeito de Ezequias. Não é Ezequiel, é Ezequias. E Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele era alguém que tinha um patamar elevado, pois a Bíblia vai narrar que ele era chefe do meu povo. Ou seja, quando o Senhor fala a respeito de Ezequias para Isaías, para que vá até ele e diga para ele que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria. Isso aqui me chama muito a atenção, porque eu já vi muitas pregações, inclusive já falei algumas vezes desse texto neste altar, e eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores por este Brasil afora, pregar e dizer que quando o Senhor usa o profeta Isaías para levar o recado para Ezequias que ele morreria e que ele precisaria colocar a casa em ordem, já vi muitas pessoas pregar e afirmar que esta casa estava simbolizando a sua vida espiritual, que esta casa estava simbolizando a sua própria vida. Não, isso não é verdade. Até porque quando Ezequias recebe a notícia, ele vai orar. Ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar. E quando ele começa a orar, o versículo 3 vai dizer categoricamente que ele vai expressar a sua vida diante de Deus. Então, uma pessoa que estivesse com a sua casa ser humano, desordenada ou desorganizada, não teria capacidade de orar como está no versículo 3, e também de Deus ter mudado o cenário da vida deste homem. O versículo 3 diz assim: Ah, Senhor, se servindo te lembrar de que andei diante de ti em verdade. A primeira característica que nós vamos extrair de Ezequias é que ele andava em verdade, ou seja, não havia mentira na vida dele. Ele era alguém que andava em verdade. E também vai dizer com o coração perfeito. Ele não era alguém que tinha ódio, ele não era alguém que deixava reinar esses tipos de sentimento dentro dele. Por isso que ele ora com verdade diante de Deus, dizendo que tinha um coração perfeito. E ele vai dizer ainda: e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não andei em caminhos errados, eu andei na retidão da tua palavra, eu andei nos preceitos da tua palavra. Perceba que a oração de Ezequias é uma oração de intimidade, é uma oração de colocar diante de Deus os seus feitos, é uma oração de colocar diante de Deus a sua fidelidade, tudo quanto ele tinha feito para com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava neste momento de oração, o término final do versículo 3 diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Imagine comigo alguém que anda com o coração perfeito. Imagine comigo alguém que anda em isso diante de Deus. Por que ele expressa isso? Porque a resposta que ele tem, ou melhor, a mensagem que ele recebe, não foi uma mensagem favorável. A mensagem foi essa: tu vai morrer. Você já imaginou alguém que anda em retidão diante de Deus, alguém que anda com o coração perfeito diante de Deus, de repente Deus usa alguém e diz assim: olha, tu vai morrer, as pernas bambeiam. Você logo vai dizer: como assim? O que é que eu fiz para morrer neste momento? O que é que eu fiz para que eu viesse a partir deste momento? Mas na verdade, irmão, a morte quando vem não quer dizer que você fez nada de errado, até porque Deus sabe como vai colher cada um de nós.
aqui ele se preocupou, porque a Bíblia vai dizer que a palavra do profeta foi essa: coloca a tua casa em ordem. Então ele se preocupou na mentalidade dele. Ele estava entendendo que Deus estava falando com ele sobre a sua vida pessoal. Aí ele vai lembrar para Deus, ele vai mostrar para Deus, porque ele não entendeu o que verdadeiramente Isaías estava proferindo para ele. Ele apenas entendeu que ia morrer, mas ele não entendeu a fala de quando o profeta diz: coloca a tua casa em ordem. Essa expressão, colocar a casa em ordem, estava falando de administração. Estava para que ele preparasse a sua casa, preparasse a sua família para dar continuidade em tudo aquilo que ele começou. Era isso a expressão, colocar a casa em ordem. Mas ele, ao entender diferente, ele vai orar, porque o segredo do crente é orar. O segredo do crente é falar com Deus. Independente de qualquer situação, você tem que falar com Deus. Coloca diante de Deus as tuas falas, coloca diante de Deus os teus pensamentos, coloca diante de Deus os teus feitos, porque Deus te conhece melhor do que ninguém. E quando Ezequias está orando, como está no versículo de número 3, o final, como já disse, repito, ele chora muitíssimo, porque ele entendeu que ali estava vivendo os últimos minutos da sua vida. Mas quando ele ora, o negócio muda. Quando ele ora, o cenário mudou. Por que o cenário mudou? Porque a oração, ela tem um poder tão grande de mudar o cenário da vida de qualquer pessoa, irmão. A oração tem o poder de mover os céus ao seu favor. A oração tem um poder tão grande, irmão, que a Bíblia vai nos dizer, irmão, que quando o povo estava orando lá em Atos dos Apóstolos, esperando a promessa, sim, esperando a promessa de Pentecostes no capítulo 2, eles estavam ali, irmão, em oração, estavam ali em comunhão. De repente, irmão, vento entrou naquela casa. Eles foram cheios da presença, eles foram cheios da glória de Deus, eles foram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer em Atos capítulo 16 que Paulo está preso juntamente com Silas. Mas quando no versículo de número 23 a seguir, eles estão orando e louvando, a Bíblia diz que os cárceres, a terra tremeu, os cárceres se abriram, as correntes se soltaram. Por quê? Porque tem um poder extraordinário na oração. Quando você ora, você tem resposta. Quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus muda o cenário. Ezequias entendia que aqui estavam os seus últimos minutos, mas ele se lembrou de uma ferramenta que pode mudar a sentença. Eu vou repetir novamente. Ele se lembra de uma ferramenta que pode mudar qualquer sentença na vida do ser humano. É a oração. Quando você ora, a sentença ela é mudada. Glória ao nome de Jesus. Às vezes alguém determina algo, mas quando você ora, Deus muda a sentença, porque há um poder na oração. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Ezequias estava orando e a resposta foi imediata, porque a oração dele foi sincera. A oração dele foi com o coração totalmente aberto, porque a sentença foi para hoje. A sentença era para já. Então ele também precisava uma resposta para já. Porque a sentença foi essa: coloca a casa em ordem, porque tu morrerás. Então ele entendeu, vou morrer a qualquer momento. Então eu tenho que orar e Deus vai ter que me responder o mais rápido possível. E quando ele ora, lá vai Isaías saindo. Quando Isaías chega no pátio, a voz de Deus volta sobre a vida de Isaías e manda que ele volte e vai entregar um recado novo para Ezequias. O que foi que aconteceu? Deus ouviu a oração. E quando Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus disse: vou mudar a sentença. Aquilo que era para a morte agora vai entrar na vida.
Aquilo que era o final agora vai mudar o cenário. Aquilo que era o fim de Ezequias, eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Eu quero abrir um parênteses para dizer para todos os irmãos que estão aqui presentes, para quem me assiste: se você orar, Deus pode mudar essa situação ainda hoje. Se você orar, Deus pode mudar a sentença que está determinada sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque Deus tem o poder de mudar a sentença que o homem estabeleceu para você. E se o próprio Deus também estabeleceu a sentença, como estabeleceu sobre a vida de Ezequias, mas se tu orar, até o próprio Deus pode voltar a sentença e dizer: não vai haver mais morte, eu agora vou liberar vida sobre a vida dele e sobre a vida dela. Glória a Deus. Aí o versículo 4 diz: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 5: volta e diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi. Eita, irmão, que coisa linda essa expressão, ouvi. Por que não ouviu? Porque ele tem ouvido. Oh glória, o nosso Deus não é um Deus morto, ele tem ouvido para ouvir a oração e para ouvir o clamor daquele que clama. Ouvi a tua oração. E mais ele vai dizer: e vi as tuas lágrimas. Porque ele viu? Porque ele tem olho. Ele não é um Deus que não vê, ele tem olho. Ele viu as tuas lágrimas. Aí diz mais aqui: eis que eu te sararei. Agora Deus decreta não mais a morte, mas a cura. Eu sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Mas a regra foi essa, irmão. Deus falou para ele que ele não iria mais morrer. Deus disse para ele que iria sarar, mas ele deu uma ordem para ele: eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus está dizendo para ele: eu tenho cura para você, eu tenho milagre para você, mas você tem que estar na minha presença, você tem que estar na minha casa. Tem gente que quer milagre, mas não vem para o culto, irmão. Tem gente que quer milagre, mas não congrega. Tem crente que quer milagre, mas fica aquele tipo de crente: 6 horas por mim. Crente 6 horas por mim, irmão, não adquire milagre. Crente 6 horas por mim não adquire providência de Deus. Mas o crente que vem à casa de Deus, o crente que ora, o crente que está constante na presença de Deus, este sim, Deus move o céu, abre as portas, faz milagre e muda o cenário da tua vida, porque Deus honra a tua fé e a tua fidelidade. Eu vou te sarar, mas sobe para minha casa. Glória a Deus. Aqueles que vivem em casa, que não está vindo mais para culto, eu falo, irmão, não é quem está doente. Quem está doente, a gente sabe que não tem como vir mesmo. A dificuldade às vezes não dá, caso de saúde. Mas você que está com saúde, com toda a sua saúde, e fica botando obstáculo para tudo, milagre não é para você. Porta aberta também não é para você. Providência de Deus também não é para você. Cura também não é para você. Cura é para quem está no templo. Cura é para quem está na presença de Deus. A ordem foi essa: eu vou me sarar, mas vai para o templo. Glória a Deus. Subirás à casa do Senhor. Esse aqui eu poderia ter dito: ah, mas eu estou, não tenho mais força. Sobe, a cura está lá. Aleluia. Você não sabe a diferença que faz um culto na vida de um crente, irmão. Você não tem noção da diferença que faz um culto na vida do crente. Cada culto que você congrega, cada culto que você participa, que você adora, glorifica a Deus, é um milagre de Deus que Ele gera no mundo espiritual para a tua vida. É algo que Deus move, você não vê. Talvez termine o culto daqui a pouquinho, você chega em casa e parece que está do mesmo jeito, mas não está. Deus está gerando nas mansões celestiais aquilo que o olho não viu, aquilo que o teu olho não consegue ver. Deus está criando um cenário diferente, e de repente, quando chegar na tua vida, tu vai dizer: meu Deus, eu não merecia tanto. Aí Deus vai te lembrar desta palavra: é porque tu estás na minha casa e na minha presença eu tenho responsabilidade contigo. Deus só tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Não queira que Deus tenha responsabilidade com você.
Deus. Se você não tem responsabilidade com a palavra, quer viver milagre de Deus, seja responsável, cultue, venha congregar, venha para a presença de Deus, venha se preparar cada dia para entrar no céu, venha para o templo. Glória a Deus. Que aquela pessoa fica dizendo assim: nada acontece na minha vida. Onde é que tu está? Nada acontece na minha vida. Você está por onde? Porque irmão Zé Carlos de Lima, pastor Zé Carlos de Lima, ele falou uma frase que eu concordo com ela. E eu vou explicar o porquê que eu concordo com a frase do pastor José Carlos de Lima. Porque às vezes as pessoas não interpretam correto o que ele falou. Mas quando ele disse assim: se você não é visto, você não é lembrado. E eu concordo. E eu vou explicar por que eu concordo. Porque nós seres humanos, muitas das vezes, para lembrar de alguém, nós temos que ver ele. Se uma pessoa some, você acaba até esquecendo. Agora Deus não. Deus te vê onde você estiver, como viu Davi lá detrás do deserto, pastoreando as ovelhas. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Agora o ser humano, muitas das vezes só lembra quando vê. Às vezes tem pessoas que somem, você nem lembra. Mas se você quer ser lembrado pelos homens, você tem que ter presença. Agora por Deus não. Deus não precisa. Onde você estiver, Ele está te vendo. Agora Ele não tem responsabilidade com você. Se você não tem responsabilidade com Ele, não queira que Deus seja responsável por você. Se você não tem responsabilidade com a igreja, não pense que Deus vai ter responsabilidade com você. Se você não tem responsabilidade com o corpo, com congregar, com estar na presença de Deus, com ser fiel a Ele e andar na presença de Deus, não pense que Deus tem a obrigação ou compromisso de ter compromisso com você. Ele tem compromisso com quem está vivo na presença dEle. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de vivo e não de mortos. Glória a Deus. Aleluia. Subirais a casa do Senhor. Aí o versículo 6 diz assim: e acrescentarei os teus dias. Aonde? Na casa do Senhor. Sabe quando foi que Deus determinou os 15 dias para os 15 anos a mais para ele? Quando ele chegou na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando ele se levantou e chegou na casa do Senhor, Deus acrescentou primeiro, a enfermidade foi embora. E Deus acrescentou mais 15 dias. Está aqui, está no texto. Sabe? E acrescentarei aos teus dias. Primeiro, versículo 5 que lemos, fala: ao terceiro dia subirás à casa do. Na continuação diz: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e amparei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aonde é? Sobe. Sobe para a casa do Senhor. Quanto mais na presença de Deus você tiver, irmão, além de você se tornar um crente mais forte, você vê os milagres de Deus. Porque Deus, pelo que eu conheço do Deus que eu sigo, Ele só tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Glória a Deus. Às vezes as pessoas ficam dizendo: cadê Deus? Onde é que Deus está? No mesmo lugar. A pergunta é, ele está perguntando: onde é que você está? Porque Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus desce lá no jardim e chega lá: Adão, onde estás? Porque Adão não estava no lugar que Deus mandou ele estar. Então, quando você sai do lugar que Deus manda você estar, Deus fica só assim. Não quer dizer que Ele não sabe onde você está, porque Ele é onipresente. Mas na linguagem humana Ele vai usar e vai dizer assim: onde estás? Que eu não te vejo mais na presença, que eu não te vejo mais no templo, que eu não te vejo mais que ser. Onde estás? Deus, Ele só tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. Grave isso na sua mente hoje que eu estou falando. Se você é um crente que tem responsabilidade com a igreja, com o templo, com a palavra, com a santidade, com a comunhão, você também adquirirá de Deus a responsabilidade dele com você. Então ele sobe, aí Deus acrescenta 15 anos de vida. Aquilo que estava determinado para ele, a morte, Deus diz: vou acrescentar mais 15. Porque Deus, Ele é especialista em mudar a sentença de
coisa. Irmão, é tão tremendo o que Deus fala, é incrível. Tem hora que eu quero falar tudo ao mesmo tempo, tem hora que dá até uma embolada na minha língua aqui, porque é tanta coisa que vem na minha mente ao mesmo tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é tão lindo, Oscar. Deus é tão perfeito, que além de Ele mudar sentenças humanas, você acredita que Ele é tão soberano, que Ele muda até a própria sentença. Porque a sentença de morte quem deu foi Deus. Mas quando Ele ora, quando Ele apresenta, move o coração de Deus. Irmão, tem gente que não dá nem para estar mais vivo, mas por conta da oração, Deus vai dando vida. Vai dando vida. Vai dando vida. Você acredita nisso? Aquela pessoa não era nem para estar mais nem os ossos, mas por conta da oração, Deus vai meter até ele e disse: esse ano não passa. Aí tem alguém orando, eu digo: vou acrescentar mais 15, vou acrescentar mais 2, mais 3, mais 4. Ou seja, a oração faz com que Deus mude a sentença ao teu respeito. Querido irmão, esse é o Deus que você serve. Olha o que diz aqui, ó. Repetindo o versículo 6: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Versículo 7: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmão, Deus tem os seus meios para curar. Deus tem os seus meios para fazer o milagre. Aí o versículo de número 8 de Ezequias diz a Isaías: qual é o sinal? Que Deus, o Senhor, me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Porque ele recebeu a ordem de subir, mas estava aguardando a ordem, a orientação. Aí aqui o versículo de número 9 diz: e disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Porque Deus cumpre com a sua palavra. Adianta-se a sombra 10 graus ou voltar 10 graus atrás. Sabe o que Isaías está falando? O sinal para tu subir à casa do Senhor, porque será acrescentado 15 anos de vida para ti. O sinal será esse. Tu escolhe: ou o relógio adianta-se, ou o relógio retrocede. O que tu escolhe? Aí ele vai dizer que o adiantar, na nossa linguagem, o adiantar-se a sombra de 10 graus era mais fácil, porque o relógio já está em movimento. Mas ele vai falar aqui: mas se ele voltar, aí é outra realidade. O tempo voltar é outra realidade. Aí o texto vai dizer aqui, ó. Então, versículo de número 10. Então disse Ezequias: é fácil que o quê? Que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Porque naquele tempo o relógio não era como hoje. Ainda esse relógio não. O relógio, em alguns tempos, foi utilizado de várias maneiras. Entre eles as pessoas utilizavam muito a questão do sol, da movimentação do sol, da sombra. Eles identificavam a hora na sombra, quando a sombra estava se adiantando, ou quando a sombra estava, ou seja, voltando, que não tinha como voltar. Por isso que ele pediu para que a sombra volte, porque quanto mais a sombra ia se adiantando, eles mediam e sabiam: é esse horário, é esse horário, é esse horário. Então a pergunta foi: o que tu queres? Que adiante ou que volte? Ele disse: não, eu quero que volte, porque era uma coisa que ele nunca viu. Adiantar ele sempre viu, porque a sombra sempre ia para as horas se passar, mas voltar, só Deus. Aí ele pediu para que voltasse a sombra 10 graus. Aí o versículo de número 11 diz: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 pelos graus que já tinha declinado ao relógio de sol de Agás. Você está entendendo? Relógio fez com que voltasse. Então o sinal foi esse. Então quando ele recebe este sinal, ele já sabia: o milagre está pronto, tem que subir para o templo. E ele vai, porque ele pediu um sinal, e o sinal era este. A alternativa foi essa: adianta ou volta? Ele disse que
E este foi o sinal. E a Bíblia, irmão, vai dizer que Ezequias, ele recebe de Deus 15 anos de vida a mais. Eu vou repetir novamente para a gente encerrar, concretizando a minha fala aqui. Leiamos novamente o versículo de número 5. Volta e diz a Ezequias: isso aqui é Deus falando com Isaías: chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. A regra foi essa, mas ele precisava de um sinal para ir, e o sinal foi esse: o relógio, ele volta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero encerrar aqui agora. Deus, ele é especialista em mudar o cenário, independente de qualquer cenário que o ser humano viva. Ele é especialista em mudar o cenário. E sabe o que eu acho mais bonito em Deus? É que tem hora que ele nem te responde nada, e tem momentos que ele responde, como respondeu a oração de Ezequias. Mandou que Isaías voltasse e falasse para ele: você não vai morrer não, vai ter mais 15 anos de vida. Subirás ao terceiro dia para a casa do Senhor. Porém, tem momento que Deus fica em silêncio. A cura veio na vida de Jó. Jó estava em silêncio com Deus. Jó estava já com a carne apodrecida. Mas o último capítulo de Jó, se você ler a partir do versículo 10, você vai ver que Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando ele estava orando pelos amigos que abandonaram ele. O que eu estou querendo dizer? Jó estava ali, naquela circunstância, naquela situação. A Bíblia diz que Jó era reto, capítulo 1 de Jó, reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus não respondia nada a Jó. Ezequias orou, Deus respondeu. Perceba a forma que Deus tem que trabalhar. Na vida de Ezequias, Deus trabalhou de uma forma. Quando ele orou, Deus respondeu. Na vida de Jó, Deus já respondeu quando Jó orava pelos amigos no decorrer do seu processo. Então perceba que Deus tem suas formas. Ele orou, Ezequias ora apresentando seus feitos. Ezequias ora mostrando a sua fidelidade. Jó foi mudar o cenário, recebeu a cura quando ele orava pelos seus. Perceba a diferença? Ezequias recebe a cura, expressando o que tinha feito. Comandou diante de Deus, era reto, tinha um coração perfeito. Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas Deus só operou o milagre na vida de Jó quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Irmãos, deixa eu encerrar aqui agora. Há um mistério extraordinário quando você ora por alguém. Talvez existem momentos que tem coisas que ainda não aconteceram porque você está esquecendo de orar por alguém. E você precisa orar. Então, quando você estiver de joelho, não tenha timidez, vergonha de estar orando por pessoas. Porque às vezes, quando você está orando por alguém, naquele momento ali, Deus pode mudar o cenário da tua vida, como aconteceu com Jó. Jó estava ali, mas Jó não estava dizendo: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Oh Deus, olha as chagas, olha a situação que eu estou, todos me abandonaram, até minha esposa. A quem Jó queria o apoio foi a primeira a abandonar Jó. Mas Deus estava ali com ele. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Todos podem se afastar e te deixar, mas Deus nunca vai te deixar. Nunca. Ele é fiel para cuidar de nós, irmão. Ele é fiel para cuidar de você. E Jó, quando ora pelos amigos, Deus muda. Pode ter momentos, eu vou abrir um parênteses sincero. Pode ter momentos em que você vai estar orando por alguém e você vai ver o negócio mudar na sua vida. Porque foi assim que aconteceu na vida de Jó. E olha por que Jó foi orar. Jó disse, o texto disse que Jó orava pelos seus, porque os amigos de Jó abandonaram ele. Os amigos de Jó deixaram ele.
Porém, Jó não deixou de orar. Aleluia. Se Jó ficasse rabundo, se Jó deixasse nascer dentro dele um ódio, se Jó deixasse nascer dentro dele um rancor, olha, tá vendo? Sentava na mesa comigo, comia comigo, se banqueteava comigo, sentava nas praças comigo, mas na hora do aperto, na hora da enfermidade, olha, ele me deixou, me abandonaram, e ainda disseram, confessa o teu pecado. Se Jó tivesse colocado isso na mente e no coração, em nenhum momento Jó estaria orando pelos seus amigos. E o que aconteceria? Deus não mudaria o cativeiro de Jó. Mas Jó não deixou isso nascer dentro dele. Então Jó disse, eu vou orar pelos meus amigos, aqueles que me abandonou. E quando Jó começou a orar por eles, sabe o que Deus fez? Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses e encerrar aqui. Não importa a situação que você viva hoje, Deus está te vendo. Aleluia. Deus está te contemplando. Glória a Deus. E vai chegar um momento que Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. Creio no que eu estou falando nesta noite aqui, irmão. Glória a Deus. É na direção da palavra de Deus que eu falo ao teu coração neste dia. Mesmo diante dos momentos difíceis que se levantem contra a sua vida, permaneça firme, permaneça na presença de Deus, porque Deus, Ele é aquele que cuida de você. Aleluia. Pode faltar tudo, mas nunca vai faltar Deus na sua vida. Ô, glória. E se não faltar Deus na sua vida, não vai faltar nada, porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus completa a nossa vida. Aleluia. Fique de pé, glorificando a Deus. Glória a Deus. Ele cuida de você. Terça-feira nós temos um culto de doutrina, um culto de ensinamento. Os irmãos estejam aí. Querido Deus e eterno Pai, te louvando, Senhor, te agradecemos por esse culto realizado nesta noite. Leve paz, Senhor, em segurança cada um dos seus lares. Continua abençoando a todos, te louvamos pelas palavras Continua abençoando, transmitidas, meu Pai, pelos nesta louvores noite, transmitidos ao Por nosso tudo, coração. Jesus, nesta noite. Meu Deus, também nós oramos nesse momento, Cada um de Senhor. teus filhos, a minha vida. Pedimos a tua bênção sobre a vida de Cicinha, que o Senhor lhe dê saúde para a glória do nome do Senhor. Todos aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, Senhor, conceda a cura para a glória que há no teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra transmitida aos nossos corações. Continue abençoando todos os teus filhos, os ouvintes, visitantes nesta noite. Continue abençoando também o nosso auxiliar Paulo, lhe dando saúde, força, ousadia, graça a cada dia para estar em tua presença. Segue com todos os teus filhos, despede em paz, protege e livra a todos em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de modo onde sempre a igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe Valéria pela presença, viu? Muito obrigado. Seja Deus louvado pela vida de todos. Oi, vai ser eu. Glória a Deus. É sobra, não vai parar. É sobra, não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor.
Essa igreja